Meus amigos, vejam só que curioso. Bom, aqui nesse vídeo nós vamos fazer uma grande comparação e não quer dizer que porque eu esteja fazendo essa comparação que eu passo pano para um dos lados, tá? Eu sempre deixei isso claro aqui para vocês que eu não sou de nenhum dos dois lados, mas é fato que a mídia sempre foi contra o Bolsonaro. Isso é explícito. E de fato, tinha que se criticar o Bolsonaro, mas também tem que criticar o Lula. Assim, os dois lados são ruins. Enquanto Bolsonaro era governo, a mídia atacava ele, e com razão muitas vezes. Agora, o Lula como governo não vem sendo atacado do mesmo jeito. E eu vou mostrar aqui para vocês uma mera diferença no começo do governo. Bom, o que acontece é o seguinte, lá no governo Bolsonaro, teve a questão da vacinação, em que o Bolsonaro foi extremamente errado. O seu governo recusou as vacinas em um primeiro momento, e eu já mostrei para vocês o quanto eu não concordo com isso. E na época, com razão, a mídia disse que o Bolsonaro deveria acreditar na ciência, e que isso deveria ser o principal ali durante a pandemia, porque a ciência estava fazendo a vacina e o Bolsonaro desacreditava das vacinas. Repito, com razão, a mídia criticava o Bolsonaro. Portanto, eu tô mostrando para vocês que eu sou contra o Bolsonaro e concordo com críticas contra ele em relação às vacinas. Mas a mesma mídia que falava para acreditar na ciência, agora mostra uma certa divergência. Porque assim, gente, é fato que o governo Lula, em seus primeiros dias, já vem sendo uma grande tragédia. Nós temos praticamente todos os dias a bolsa registrando quedas, o dólar subindo, ou seja, podemos dizer que basicamente o governo Lula não passa confiança nenhuma para investidores. E a cada decisão, o dólar sobe e a bolsa cai. O dólar sobe, a bolsa cai. E vocês se lembram, como eu acabei de dizer, que a mídia criticou muito o Bolsonaro, como eu disse, com razão. Mas por que a mesma mídia não critica o Lula neste momento? Por que nós vemos notícias como essa neste momento? Melhora na economia e nas relações internacionais. Previsão dos astros sobre o mandato de Lula. Então assim, a CNN Brasil publica esse artigo que em um primeiro momento dá a entender que o governo do Lula está tendo melhoria na economia, melhoria nas relações internacionais, mas depois tem uns dois pontos ali que mostra basicamente que é uma previsão de astros. E se você olha aqui no título da matéria, fica boa parte da matéria ali com 3 pontinhos, né? Não mostra o título inteiro. Então assim, dá a entender que é uma notícia boa sobre o governo do Lula. Algumas pessoas mais leigas que leem só o começo da matéria vão achar que isso realmente está acontecendo, quando na verdade no começo do governo Lula está acontecendo o contrário. E a mesma mídia que anteriormente, com razão, dizia para se acreditar na ciência, agora basicamente utiliza aqui de uma pseudociência. Com todo respeito a quem acredita em signos, a quem acredita que estrelas podem dizer alguma coisa, mas fato é que a astrologia é uma pseudociência, não tem nenhum respaldo científico que isso funcione. Então assim, a mesma imprensa que criticou o Bolsonaro por ele criar teorias da conspiração, por ele não acreditar em vacinas, agora cita como uma previsão do governo Lula astrologia. Esse é o papel da CNN? Falando sobre política, utilizando astrologia, por que não utiliza dados? Dados científicos. Tem previsões de especialistas que não são nada boas sobre o governo Lula. Será que por este motivo que a CNN não mostra a previsão dos especialistas e apenas mostra da astrologia? Como eu disse pra vocês, eu não sou nem do lado do Bolsonaro, achei sim o governo Bolsonaro um governo péssimo e por este motivo que ele perdeu as eleições, mas também sou contra o lado do Lula e acho que ele está fazendo assim, em 7 dias, um governo péssimo. Ele tá começando já da pior forma. Porém, eu queria que a mídia fosse com o Lula, assim como foi com o Bolsonaro. Porque se criticou o Bolsonaro, se mostrou todos os erros dele, também mostrem os erros do Lula. E não fiquem fazendo matériazinha aí de a previsão de astros. Para com isso, né? Valendo frisar porque tem muitas pessoas que entendem errado as coisas. Esse vídeo aqui não é favorecendo o Bolsonaro, falando, ó, que o Bolsonaro era melhor. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que com os dois eram ruins.
porém que o tratamento da mídia com esses dois é diferente, e isso é um fato. Mas aqui eu sempre deixei claro para vocês, não sou nem Lula nem Bolsonaro, não estou nem de um lado nem de outro e não passo pano para nenhum dos dois, mas essa mídia é muito porca e isso é verdade. Porque a verdade, no final das contas, é que a mídia brasileira faz muitas vezes um jornalismo opinativo, porém sem revelar que é um jornalismo opinativo. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, as redes de televisões, os jornais muitas vezes assumem um lado e dizem, ó, somos desse lado. E aí tá tudo certo, porque eles assumem aquilo. Eles militam a favor daquele candidato, daquela pessoa e tudo mais. Só que no Brasil, ninguém assume um lado. A mídia basicamente se diz imparcial, boa parte dela, né? A CNN, por exemplo, se diz imparcial, mas de repente vimos aqui uma matéria em que favorece o Lula, e isso é um fato. Por mais que tenha uma matéria assim na CNN que mostram defeitos do governo Lula, mas não são tantas quanto tinha do governo Bolsonaro. Então assim, os dois governos são ruins, só que a mídia de fato assume que está do lado do Lula. Então, na minha opinião, o certo é o seguinte: ou a mídia assume que tem um lado, a CNN fala, ó, nós somos Lula, ou então sejam imparciais de verdade. Bom, pessoal, é isso então. Por enquanto foi isso o vídeo. Só pra deixar claro, velho, porque eu sei que tem pessoas que vão entender errado, vão achar que eu tô defendendo o Bolsonaro. Não, Bolsonaro pra mim foi um governo lixo. Então não confundam as coisas. Eu não sou de nenhum desses dois lados. Não me encaixem nesses quadrados. Eu sou muito a favor de um novo nome pra 2026. Eu sou a favor de algo novo, de uma pessoa nova, de alguém que não tenha histórico de corrupção. Eu sou a favor disso, sou a favor de uma mudança de verdade. Eu não sou a favor que volte a um governo que já governou, não sou a favor que volte o governo do Bolsonaro, porque nós já vimos como foi, e também, muito menos, sou a favor de que o Lula fique no poder, porque o Lula já governou o país, velho. Já governou tanto com ele como presidente, também como a Dilma como presidente, que foi o governo do PT, e nós já vimos no que o Brasil foi parar. Então assim, eu sou a favor de um novo nome, não sou de nenhum dos dois lados, mas aqui eu estou mostrando pra vocês a diferença da mídia, como que a mídia trata dois personagens que são sim ruins, os dois são ruins, mas a mídia que se diz imparcial na verdade não é. Bom pessoal, por enquanto é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau!